Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma enorme alegria poder compartilhar algo da parte de Deus para o nosso coração. O devocional de hoje nós vamos falar a respeito do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E para não ficar um vídeo longo, porque tem tanta coisa para falar, tantos princípios dentro dessa oração, queria estar fazendo uma série de vídeos, curtos, de 5, 7 minutos no máximo, para assim ficar bom e não ficar cansativo e todos poder assistir e ouvir a mensagem, amém? A primeira coisa que eu queria falar é que a oração do Pai Nosso é muito mais do que uma reza, do que uma repetição, do que algo a ser dito, Quando Jesus falou a oração do Pai Nosso, ele não estava ensinando uma reza, Porque quem não conhece a oração do Pai Nosso? Oração conhecida por quase todo o mundo, Não todo, mas uma boa parte, ou a maior parte. E o que será que Jesus estava querendo dizer, ou quando ele falou, vós quando orar assim, será que ele estava ensinando uma mantra, uma reza, uma repetição, sendo que ele mesmo falou para nós não usar de vãs repetições, Nós vemos em Mateus capítulo 6, alguns versos anteriores, ao ele começar a ensinar, a oração do Pai Nosso, ele começa a dizer, para quando nós orarmos, não sermos como os hipócritas, ou seja, os fariseus, os escribas, os religiosos daquela época que tinha prazer em orar de pé nas sinagogas, que usava de vãs repetições para ser visto pelos homens, mas ele disse, vós quando orar, entra no teu quarto, tem uma intimidade, e vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Então, qual que é a primeira coisa que Jesus deixa de uma maneira simples e clara? Que Deus é o nosso Pai. Ele mesmo diz, vós quando orar, não fica com aquela oração como os hipócritas, Senhor, soberano, Deus. Eles não usavam nem a dizer o nome de Deus. Eles só diziam Senhor, soberano, Jeová, mas não usavam dizer mais do que isso, porque temiam usar o nome de Deus em vão. E Jesus vem e diz, vós quando orareis, ora sim, Pai Nosso, que estás no céu. Então, qual que é a primeira coisa que Jesus, que Deus quer que nós entendamos? É que Deus é o nosso Pai. Ele está no céu, mas Ele é o nosso Pai. Que antes mesmo de nós virmos no ventre da nossa mãe, antes de o espermatozoide do nosso pai se encontrar no óvulo da nossa mãe e poder gerar nós aqui nesse mundo fisicamente, a palavra de Deus diz que nós fomos eleitos nele, na pessoa de Cristo, antes da fundação do mundo, antes de tudo isso existir. Deus já era o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Jesus disse, vós sendo maus, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste que estás no céu. Então você vê que Jesus sempre teve esse princípio em deixar claro que Deus é Pai. Sempre Ele falou, meu Pai Celeste, o vosso Pai Celeste, o Pai Celeste que estás no céu. Então Ele quer que entendamos isso, que mesmo no meio das tribulações, das angústias, dos abandonos, que ainda que uma mãe nos abandone, um pai, um irmão, um parente, que ainda que todos nos deixem, Deus continua sendo nosso Pai, Ele nos ama e não nos deixa. A palavra de Deus diz que com amor eterno Ele nos atraiu, e com bondade, com amor eterno Ele nos amou, e com bondade Ele nos atraiu. Então, quando que começa esse amor de Deus? Ele não tem princípio, ele não tem começo, ele é amor eterno, ele vem desde a eternidade, é algo que está em Deus, na sua essência. Amém? Então, a primeira coisa que Deus quer que nós entendemos é que Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele está no céu, mas é o nosso Pai. Amém? Então, descanse seu coração, fique com essa palavra, Deus é o nosso Pai e cuida de nós. Amém? No outro vídeo eu quero estar falando um pouco mais a respeito dessa oração do Pai Nosso. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço, paz.